Eu tô gravando esse vídeo para a gente poder fazer uma revisão da matéria de aplicativos. A gente já aprendeu já um pouquinho sobre o Word e eu vou estar falando um pouquinho, né, do que a gente já viu sobre o Word e para facilitar aí para fazer as atividades do documento. Então vamos lá. O Word, pessoal. Então, a ferramenta Microsoft Word, essa aqui é a Microsoft Word 2016. A gente tem a tela principal do Word. Nas nossas aulas, a gente passou por todos os menus, né? Falamos do menu página inicial, que é voltado para a parte de formatação. O menu inserir, que quando você vai inserir algum elemento no documento, como imagens, tabela, gráfico, formas, e aí você encontra através do menu inserir. Falamos também do menu designer, né? Que na realidade o que a gente usa mais seria o marca d'água, bordas, layout de página. Normalmente entra a parte de configuração de margens, que tem uma medida, né, da BNT. Quando você quer utilizar aí o formato da folha, a folha A4, seja ela em paisagem ou retrato. Se você estiver trabalhando com uma outra folha que não seja, né, a folha de sulfite, também tem como você fazer essas alterações no layout de página. Coluna, quando você precisar trabalhar com colunas. As quebras, né, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre as quebras que a gente tem de página, de coluna. Temos os menu referência, que é muito utilizado para fazer trabalhos acadêmicos. A gente usou aí para fazer sumário, legenda. A gente vai ver isso também. Menu correspondência. A gente não chegou a usar o menu correspondência para quem trabalha com mala direta ou tem um documento, precisa mandar para várias pessoas, ou então eu preciso fazer etiquetas. E a gente tem aqui, na verdade, várias ferramentas relacionadas à mala direta. O menu revisão está relacionado a corrigir o seu trabalho. A gente falou um pouquinho, né, em relação aos erros de concordância verbal, gramática. E aí a gente tem outras ferramentas aí que auxiliam para a gente fazer os trabalhos, né? Menu exibição, né, para te ajudar a visualizar o documento. E a gente vai falar um pouquinho dos principais ícones do documento. Eu já deixei aqui preparado um documento de um trabalho acadêmico, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que precisa, o que a gente precisa saber para fazer um trabalho acadêmico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre numeração, legenda, lista de figura, como que a gente formata os títulos, né? O sumário. Eu coloquei um trabalho aqui, porém ele não está formatado, tá? É claro que o trabalho não está completo, mas para a gente poder entender um pouquinho como que funciona a parte de trabalhos acadêmicos. Aqui é uma capa, tá? Não está configurada. O correto dessa capa, normalmente a escola, dependendo da escola, ela tem um modelo, tá? Mas normalmente título, o conteúdo do seu trabalho, o nome da escola, ele fica normalmente centralizado, né? A gente falou também sobre a norma da BNT, o tipo de letra que a gente utiliza, né? Vou estar utilizando aqui o Arial, tamanho 12, e vou colocar minha capa aqui com letras em alto relevo. É claro que aqui eu teria que colocar a cidade, o ano, né? Aqui é só um exemplo para vocês verem como que seria, né? Na realidade, uma capa. Aqui seria a folha rosto, que seria uma contracapa, né? Que seria a mesma coisa da capa, tem que vir o nome da escola, o nome do trabalho. Também precisaria formatar. Tem gente que coloca em letras, né? Também em alto relevo, né? Com letras maiúsculas. A folha de aprovação também tem essa regra também, onde fica o nome dos professores para avaliar. Isso seria um trabalho de monografia, né? O resumo, né? O resumo normalmente, como eu falei em aula, eu não posso fazer textos muito longos, eu também não posso fazer uma linha, né? O resumo, na realidade, ele tem uma quantidade certa.
sempre trabalhando aí com a norma da BNT. A gente falou, né, do tipo de letra, o tipo de letra seria Arial ou Times New Roman, né, tamanho 12, e claro que tem que sempre estar alinhado com o justificado, né, que a gente comentou aí de estar alinhado sempre à direita e à esquerda. É claro que aqui eu já tenho um trabalho montado, o correto é quando você for começar um trabalho, você já deixa padronizado com o estilo de letra, né, com o tamanho, e já deixa também a parte de justificado. A gente falou também em relação à parte da BNT que fala sobre espaçamento, né? Então a gente também tem que trabalhar com isso. Eu preciso sempre estar formatando aí o meu texto, além do estilo, né? Por exemplo, ou é Arial ou Times New Roman, eu gosto de trabalhar com Arial. Porém, eu tenho que também tá arrumando, né? Essa parte de espaçamento aí da norma da BNT. Então, normalmente, alguns Word já vem formatado errado, né? Então, a gente sabe que o espaçamento aí tem que ser 1,5. O parágrafo, pessoal, é na primeira linha. Então, a primeira linha, a gente coloca o parágrafo também. E aí você mantém o parágrafo aí de 1,25. E aí você percebe aí que todas, né, as primeiras linhas ganharam aí um parágrafo. Tem um espaçamento para as letras não ficar igual. Aqui no caso eu coloquei uma introdução, né? A introdução a gente vai formatar depois para a gente poder depois fazer o sumário. Se caso eu tivesse aqui uma citação, não sei se o meu texto aqui tem uma citação. Se eu tivesse acho que não tem citação. Se eu tivesse uma citação aqui no meu texto, aí sim eu estaria trabalhando de forma diferente, tá? Aí não seria tamanho 12, né? Com espaçamento. Acho que isso aqui seria uma citação. Eu teria que ver se essa citação ela é direta ou indireta, né? Como eu havia formado. Quando a gente tem uma citação longa também, tá? Então, quando eu tiver uma citação longa, com mais de 4 linhas, né? Eu preciso recuar ela, na realidade, o parágrafo todo, 4 centímetros. Então, eu posso tanto vir aqui pela parte de parágrafo também, eu posso ir também no layout e colocar esse 4 centímetros à esquerda da minha folha. Então, eu posso colocar 4 centímetros e aí vou estar recuando, tá? A citação longa, direta, eu preciso também configurar o tamanho da minha fonte. Então, ela não é tamanho 12, ela é tamanho 10, ela tem que ficar menor. E eu preciso também arrumar esse espaçamento. Ela não pode ter o espaçamento de 1,5 entre as linhas. O espaçamento ele é simples. Então, ele é diferente do padrão que a gente viu aí sob a norma da BNT. Então, eu preciso ter a letra tamanho 10, eu preciso ter espaçamento simples e eu preciso ter o recuo de 4 centímetros. Se a gente for trabalhar com uma citação direta longa, tá? Citação indireta é quando você reescreve um parágrafo com as suas palavras, você não copia, né? E toda vez que a gente for fazer uma citação, se for direta, normalmente vai aspas, toda citação tem que colocar o nome do autor. Aqui eu tenho o nome do autor, tá? O ano e a página que foi tirado o trecho. Ok, citação. Então a gente falou um pouquinho sobre a formatação, a gente falou, né, sobre a capa, como que a gente faz, e numeração. Numeração, pessoal, ele é diferenciado para trabalhos. Por quê? Porque a numeração ela tem que começar a partir do meu sumário. Então não é só ir lá e aplicar o número nas minhas páginas. Eu preciso separar o meu trabalho, o que é textuais e o que é pré-textuais. Normalmente a parte textuais vem depois do sumário. Então eu gosto de vir aqui na folha do sumário, clicar em layout de página, clicar em quebras e dar uma quebra de próxima página. O que é uma quebra de próxima página? É como se ela dividisse o meu trabalho em dois. Então, a partir do meu sumário, eu tenho o meu textuais e antes do meu sumário, eu tenho pré-textuais. Tá.
dei essa quebra, mas parece que não aconteceu nada, né? O pessoal fica com a dúvida, será que realmente eu dei a quebra? Então, a gente pode marcar parágrafo e aí a gente consegue ver essa quebra que a gente deu. Quebra de próxima página e vai escrever quebra de seção, próxima página, tá? O certo é fazer isso já no começo do trabalho. Como eu fiz depois, ele criou uma página toda em branco aqui para mim, tá? Quando a gente começa a fazer o trabalho, a gente já começa utilizando essas quebras. Quando você quer ir para uma outra página, você utiliza somente o quebra de página, que ele vai habilitar para você uma quebra, né? Ou seja, ele vai te direcionar para uma página em branco. Ok, fiz essa quebra de página. Quando eu faço essa quebra de página, aí sim eu posso colocar essa numeração. Então a gente vai no menu inserir, e eu tenho aqui número de página. Normalmente se coloca a numeração no início da página e o terceiro modelo, que a numeração fica do lado direito. Ok, apareceu a numeração no meu trabalho. Na realidade, todas as minhas folhas estão numeradas em ordem crescente, né? Desde a capa, né, com o número 1. Porém, eu não posso ter essa numeração no que a gente chama de pré-textuais. Capa, folha rosto, resumo, né? Então, eu preciso tirar essa numeração. Como a gente colocou a quebra de próxima página, eu consigo desvincular, né, a minha folha, que seria textuais, das folhas pré-textuais. Então, aqui na introdução, está o meu número 6, podia estar outro número, tá? O que eu vou fazer? Quando eu estou aqui na parte de numeração, na parte do cabeçalho, ele habilita para mim esse menu Designer, que faz parte da ferramenta de cabeçalho. E eu tiro esse vincular ao anterior. O que é tirar vincular ao anterior? O meu número 6 já não pertence ao meu número 5. Então, se eu vier aqui no meu número 5, na página anterior, e apagar esse número, o 6 continua. Só que o que estão vinculados com o meu número 5, que é o 4, o 3, eles também vão. E é isso que a gente quer. A gente não quer ter numeração na capa, na folha rosto, que seriam os meus pré-textuais. Depois disso, eu tenho que pensar também que essa numeração, ela não pode contar a capa. Então, se a minha introdução ela é 6, na realidade ela não é 6, porque ela está contando a capa, né? Ela teria que ser 5. Então, como é que a gente faz? A gente vai nesse menu mesmo, Designer, na parte de número de página, eu vou lá em formatar número de página, e aí eu escolho que número que eu quero começar. No caso, como eu falei, não quero contar a capa, então eu vou começar com o número 5. Ok, temos o número 5, né? Ele está na folha introdução, e aí nas de baixo a gente tem a sequência 6, 7, tá? Então tá certo, a numeração já fizemos. Agora a gente vai para a parte de legenda. Fechei o cabeçalho, né? E agora eu vou procurar as minhas imagens. Quando eu procuro as minhas imagens, eu tenho que verificar que às vezes eu posso ter um gráfico, eu posso ter uma tabela, né? Eu posso ter uma imagem. Então a legenda vai depender os recursos que eu estou utilizando no meu trabalho. Isso aqui é um gráfico, né? Então eu tenho que colocar na realidade uma legenda dizendo que ele é gráfico. Essa legenda, pessoal, é o nome do gráfico, tá? E eu preciso também colocar fonte, que seria de onde eu tirei esse gráfico, de que site ele veio, de que livro ele veio, tá? Se você que montou o gráfico, você vai colocar na fonte autoria própria. Mas caso você pegou da internet, eu preciso estar colocando aí o nome, né, de onde foi tirado. Para a gente colocar a legenda, a gente vai utilizar o menu referência. Quando a gente clica no menu referência, ele já tem no meio da tela aqui o inserir legenda, tá? Eu vou clicar no inserir legenda, só que ele vai aparecer figura. Isso aqui não é uma figura, isso aqui é um gráfico, né? Então a gente tem que mudar a parte de rótulo para gráfico. No meu caso aqui, ele tem a palavra gráfico. Se ele não tivesse a palavra gráfico, eu teria que clicar novo rótulo e digitar essa palavra gráfico, tá? Como já tem, eu não vou fazer isso, eu vou apenas clicar em gráfico e ele vai aparecer aqui gráfico 1, tá? Eu não vou apagar essa palavra gráfico 1 porque realmente precisa estar em ordem, né?
Se eu tiver gráfico 1, gráfico 2, vou manter aqui meu gráfico 1 e vou dar um nome para ele. Gráfico exemplo, ok. Dei um nome para ele. Aqui eu tenho a posição de onde que eu quero colocar, né, o nome do gráfico. Eu posso colocar acima do item selecionado ou abaixo. Normalmente, eu acho que fica mais visível colocar o nome do gráfico em cima, tá? E embaixo, a gente colocar a fonte, para não ficar os dois junto. E aí, a gente pode escolher se é acima ou abaixo do item e dar um OK. Aqui, pessoal, não está formatado, tá? Não está centralizado, não está com, né? Na realidade, tem um espaçamento muito grande. Isso aqui a gente pode arrumar depois. A mesma coisa, pessoal, se eu tiver uma imagem, né? Então, a imagem também eu vou fazer a mesma coisa. Imagem é figura. Então, eu troco o rótulo para figura e dou um nome, né? Para minha figura. Ok. No caso, ele apareceu embaixo. Eu esqueci de arrumar, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que sempre estar prestando atenção se eu vou colocar esse nome em cima ou embaixo. Como eu ainda não tenho nenhuma figura, ele trouxe para mim figura 1. Então, é a minha primeira figura que eu tenho aqui, né? Então, figura 1. Vamos escrever aqui de novo. E eu quero acima. Ok. Agora ele ficou acima do desenho. E embaixo, pessoal, eu tenho uma tabela, tá? Como que eu seleciono a tabela toda? Eu acho mais fácil clicando aqui. Se vocês quiserem passar o mouse na toda a tabela, ela vai selecionar também. Então, eu clico para selecionar tudo, inserir legenda, troco também meu rótulo para tabela. Aqui eu tenho a palavra tabela e vou escrever o nome da minha tabela. Ok? Pronto, coloquei legenda. Quando a gente coloca a legenda, a gente tem que fazer a lista de figuras. Normalmente essa lista de figuras pode estar no pós-textuais, como no pré-textuais também, tá? Então eu vou colocar minha lista de figuras aqui no final do trabalho. Como eu coloquei a legenda, a lista de figuras ela vem praticamente mastigada pra gente, né? Então, aqui no menu referência, eu vou ter o inserir, né? Então, aqui eu só vim inserir índice de ilustrações. No caso, eu posso escolher se eu quero uma lista de tabela, de figuras ou de gráfico. Então, eu pego nessa parte aqui de geral o que eu quero. Então, digamos que eu quero a minha lista de figuras. Aqui, automaticamente, ele vai me trazer, como eu só coloquei legenda em uma figura, ele me trouxe a minha única figura, que está na página 7. Eu poderia fazer a mesma coisa, né, para fazer uma lista de gráfico ou da tabela, e ele vai me trazer o nome, né, desse gráfico e a página que ele está. Então, vocês podem ver que é automático, super simples, né? Você fez a legenda, automaticamente ele já trouxe para você que página que está e o nome da sua figura e do seu gráfico. Voltando ao trabalho, a gente também tem que fazer o sumário. Para a gente poder fazer o sumário, a gente precisa configurar os nossos títulos, tá? Aqui não está configurado. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui meu título. A parte de título, pessoal, o estilo de título, normalmente tem um manual da escola que fala como que você tem que formatar esse título, né? Eu cliquei aqui na frente de estilos, eu vou configurar aqui esse meu título como título 1. Então, eu venho aqui na setinha do título 1 e vou modificar para a gente poder trabalhar com as configurações aí que a gente vai colocar em todo o título 1. Então, eu vou colocar para o título Arial, tamanho 12, negrito. Ele vai ficar centralizado, só que eu quero colocar ele em caixa alta. Como é que eu vou fazer isso? Ou seja, colocar em maiúsculo. Eu vou colocar em fonte,
Vou colocar aqui todas em maiúsculo. Já consegui deixar o meu texto, né, em letras maiúsculas e em caixa alta. Tenho que formatar a parte de parágrafo. A parte de parágrafo é importante porque aqui a gente mostra se meu título é nível 1, nível 2. O que é nível 1, nível 2? Nível 1 seria o título principal. Quando eu tenho um subtítulo, eu tenho que configurar ele como nível 2. Mas eu posso ter um subtítulo que faz parte do meu outro subtítulo. E aí a gente vai pegando uma sequência, nível 2, nível 3. Aqui eu vou colocar nível 1, título principal. Sempre trabalhando com a norma da BNT. Não tem parágrafo, né? A gente está falando de título, não está falando de texto. E aí, na verdade, eu fiz parágrafo, mas ainda falta a numeração, né? Então, a gente pega aqui a numeração, formatar a numeração e coloca a numeração. Ok. Mas eu selecionei e não pegou essa formatação. Não tem problema, tá? Você pode vir tanto aqui, que ele vai pegar essa formatação, ou você pode vir aqui pelo lado também, clicar em título, que ele pega essa formatação. Cliquei aqui e ele pegou, tá? A formatação que a gente aplicou para os níveis 1. Vamos lá. Digamos que aqui é meu segundo título. Se a gente clicar nele, clica aqui, automaticamente ele já vai pegando a numeração em sequência. Então, esse aqui seria meu título 2, meu capítulo 2, né? Eu poderia ter um outro aqui, ó. Vamos pegar esse aqui como título. E ele vai ser o 3. E assim por sequência. Como é que eu faço para o título 2? Então, para nível 2, eu faço o mesmo procedimento, tá? Eu vou pegar aqui o título 2, vou selecionar esse título aqui como sendo título 2. Título 2 aqui. Vamos modificar e vamos formatar esse título 2. Vamos manter o Arial, tamanho 12. Deixar na cor automática. Vamos deixar negrito. Vamos formatar o parágrafo para a norma da BNT de espaçamento. E vamos arrumar a numeração. A numeração, pessoal, de nível 2, ela é diferente de nível 1. Então, eu não posso colocar de novo o número 1, porque isso aqui seria os meus títulos principais. Então, eu vou clicar aqui em definir novo formato, e esse título aí vai ter que ser 1.1, tá? Porque ele faz parte do meu título introdução. E aí, eu dou um OK. Ok. Título 2. Então, para pegar essa formatação, eu clico aqui em título 2, vocês vão ver que ele vai pegar 1.2. Digamos que eu tivesse um subtítulo aqui, vamos escrever aqui, uma parte aqui, subtítulo, no meu outro capítulo, tá? Digamos que esse aqui é o meu capítulo 2. E aqui eu tenho um outro subtítulo. Se eu selecionar ele e clicar naquela formatação que a gente fez do título 2, ele vai pegar o número 2.1, tá? Ele vai vir com uma sequência do título principal. Se eu tivesse o nível 3, também seria a mesma coisa, tá? Então, eu pegaria o nível 3 e fazia a mesma coisa, sempre arrumando essa formatação. Então, vocês deixam sempre para formatar os títulos no final, tá? Não se preocupe em formatar antes, porque isso aqui, ele é importante para a gente poder, na verdade, para a gente poder fazer o sumário, tá? Na verdade, o que é mais importante na parte de formatação de títulos são os níveis, tá? Então, sempre colocando os níveis aí de acordo com os seus títulos. Isso aqui, estou configurando como nível 3 e é importante também configurar a numeração para nível 3. O que é uma configuração de numeração para nível 3? Normalmente é fácil de lembrar que nível 3 ele acompanha 3 números. Então, vai acompanhar 1.1.1, tá? Dei OK.
e automaticamente o nível 3 vai pegar essa formatação, tá? Se eu fosse lá para o capítulo posterior, ele também ia pegar a continuação de 2.1.1. Perfeito, já fiz aqui a parte, né, de títulos. Se eu for agora lá em sumário, vamos selecionar aqui a palavra sumário. Menu referência, pessoal, eu já tenho uma palavra, um ícone, né, de sumário. Então, eu venho aqui, posso pegar o primeiro e o segundo modelo, que é a mesma coisa, cliquei, e aí eu tenho meu sumário já pronto, né? Nem precisei fazer muita coisa. Perfeito, já fizemos o sumário. Na parte de folha rosto, pessoal, eu tenho esse trecho, esse texto, que na realidade ele fica sempre na direita, né, da capa, né? Então, aqui eu seleciono ele, sempre justificado, e eu coloco em coluna, 2 colunas, e coloco uma quebra de coluna para que esse texto ele fique do lado direito da folha. Quebra de coluna. Então, esqueci, né? Então, eu tenho também aqui a parte do orientador que eu teria que ter colocado também junto nessa coluna. Aqui. Perfeito. Então, a gente tem aqui na nossa folha rosto a parte aí, né, que o texto que normalmente fica do lado direito da folha. Você pode ver que nosso texto está em coluna, ele mostra aqui, né, na folha, no Word, que está em 2 colunas. Pessoal, eu não vou formatar o trabalho todo, é só para a gente poder lembrar um pouquinho do que foi feito, né? Então, falamos aí de numeração, falamos de legenda, lista de figuras e títulos, né? E sumário também. A configuração também é importante, né? Lembra da legenda que eu falei? Como é que a gente configura essa legenda? Primeiro, pessoal, as imagens e legenda tem que sempre ficar centralizada, tá? Então, eu preciso deixar sempre centralizado. A legenda, ela também dá para configurar nesses estilos. Então, nessa barra de estilos, vem legenda, tá? Então, eu posso configurar essa legenda também, igual eu configurei os meus títulos. Não se preocupe que eles não vai aparecer lá no seu sumário a legenda, tá? A legenda, pessoal, só deixar ela centralizada, o tamanho dela é 9 mesmo. E no caso, só mudar a cor. A minha legenda não está ficando centralizada. Deixa eu ver aqui. Ok, pessoal. Vou estar corrigindo isso aqui depois. Eu falo para vocês o que aconteceu. Acho que agora foi. Arruma também, vocês podem arrumar parágrafo, tá? Pode arrumar lá no estilo de legenda, aqui tá. Aqui tava com 10, né? Então eu deixei só o de acordo com a norma de 1,5. E aqui a gente tem, né, na realidade, formatação da legenda. Quando eu faço essa formatação da legenda, pessoal, ela funciona para as outras legendas também. Então, o certo é fazer uma só, né, e colocar legenda, tá? Ficou aqui em cima, não tem problema. Minha imagem também não está centralizada, então, centralizar ela. Eu tinha falado para vocês em relação quando a gente não usa o parágrafo, né? O pessoal que fica apertando espaço para fazer um parágrafo. E quando eu habilito, né, essa parte aqui de parágrafo, eu consigo ver quando a pessoa deu espaço, né? Então essas bolinhas aqui na realidade elas estão erradas. Elas não poderiam aparecer. Eu peguei um trabalho qualquer não formatado, tá? Então isso aqui tá errado, tá? Mas
em geral, o mais importante é vocês lembrarem fazer essa parte das regras da BNT, fazer a parte sumário, legenda, essa é a parte mais importante, pessoal. Obrigada pela atenção. A gente vai voltar com as aulas de aplicativo. Eu quero posteriormente fazer uma correção da atividade com vocês, tá bom? Obrigada, boa noite.